Liberatia peccato, servi autem facti Deo. Libertos uma vez do pecado, agora fostes feitos escravos de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Reverendíssimo Padre Silvano, nosso pároco, reverendas religiosas, meus amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ouvimos do Senhor sua doce admoestação, um chamado de atenção de Cristo que revela um precioso cuidado de seu sacratíssimo coração para conosco. Cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas são aqueles que dão maus frutos. Meus amados irmãos, os falsos profetas, às vezes não os percebemos, mas são muito evidentes. Pelos frutos, nós os conhecemos. Sabemos bem, os falsos profetas adulteram a imagem de Cristo, transformando-o num Deus que se encaixe nos seus desejos, nas suas vontades. E diante desse Cristo adulterado, muitos deles, nos seus templos, nas suas igrejas, nas esquinas, prostram-se e o adoram. Verdadeira idolatria, porque não é o Cristo do Evangelho. Esses são os falsos profetas. E os seus frutos são maus, fruto de idolatria. Mas não é precisamente nos falsos profetas que desejo hoje chamar a vossa atenção, meus amados irmãos. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1546, fala para nós que Cristo fez de nós, através do batismo e da confirmação, participantes no seu sacerdócio, no seu ensinamento e também no seu governo. Portanto, pelo batismo e pela crisma, nós fomos feitos participantes do ofício de Cristo, de sacerdotes, profetas e reis. No sacerdócio comum, muito diferente do sacerdócio ministerial, muito menor que ele, nós somos chamados a, pelo poder de Cristo, oferecer as nossas orações, as nossas penitências em favor da nossa santificação e da santificação dos outros. É o nosso sacerdócio comum. Pelo governo que herdamos também no batismo, pelo governo que é munus de Cristo, que é ofício de Cristo, nós somos chamados também a herdar o reino que nos foi preparado e a conduzir também aqueles que nos cercam a esse mesmo lugar. E, pelo ofício da profecia, nós também somos chamados a anunciar o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo, participando da sua glória redentora, participando como causas segundas da salvação do mundo inteiro. Portanto, pelo nosso batismo, pela nossa confirmação, pela nossa crisma, nós participamos no ofício profético de Cristo. E nós devemos dar bons frutos, porque esse é o resultado do verdadeiro anúncio. Nós podemos ouvir como que se fossem ditas para nós aquelas palavras que Deus dirigiu ao profeta Jeremias. Antes que te formasses no seio de sua mãe, eu te conheci e te apontei profeta para as nações. Ou também como disse para Ezequiel: Filho do homem,
levanta-te, põe sobre os teus pés, e eu te enviarei para a sua própria casa, para falar do meu nome, no meio de um povo que me esqueceu. E ainda que não te escutem, hão de saber, um profeta esteve no meio deles. Essas palavras, ditas lá atrás, são muito atuais para nós, hoje também. Nós, meus amados irmãos, somos enviados no meio do nosso próprio povo, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nos nossos círculos de amizade, nas nossas escolas, a anunciar o Cristo verdadeiro, a anunciar com as nossas próprias vidas, com o nosso bom exemplo, a salvação que vem de Deus. Porque o dom de Deus, diz São Paulo, é a vida eterna em Jesus Cristo. Por isso, liberati a peccato serve autem facti Deo. Pelo batismo, meus amados irmãos, fomos libertos do pecado e feitos escravos de Deus. Sirvamos com alegria, com o dom da profecia, o anúncio do Evangelho, que Ele nos dá, o dom de colaborar com a sua graça, para que essa chegue e se estenda a todos aqueles que nos cercam. Libertos do pecado, fazei-vos agora escravos de Deus. Fostes feitos escravos de Deus. É isso que o Evangelho vem mostrar para nós, porque nós somos obrigados a dar bons frutos. A árvore boa dá frutos bons. E assim devemos nos portar. Árvore boas que somos, não podemos entregar veneno para aqueles que nos cercam. Devemos servir a Deus com alegria, anunciando o Cristo verdadeiro. Mas, meus amados irmãos, se alguns falsos profetas anunciam um Cristo diferente do Evangelho, moldando-o a seu bel prazer, fazendo-o encaixar-se nos seus desejos, nas suas aspirações, criando, na verdade, um ídolo diante do qual se prostram em adoração, o mundo secular e cada vez mais secularizado que nos cerca, rejeitando também a Cristo e a qualquer imagem sua, cria para si deuses, põe no lugar de Deus, esse vazio aberto em nosso coração, qualquer coisa que ali se encaixe, qualquer coisa que ali tente encaixar. E aí vai tateando as apalpadelas, procurando algo para adorar. E aí prostra-se também em idolatria diante de qualquer coisa. Por isso nos vemos cada vez mais bestializados. Nós somos chamados a anunciar aí, a essa nação rebelde, que rejeitou o próprio Deus, a nossa Jerusalém, a nossa Israel, nossas próprias casas, a anunciar. Profetas que somos chamados a ser e fomos feitos pelo batismo, pela confirmação, pela crisma. Somos chamados a anunciar, no nosso contexto, aqueles que nos cercam, Cristo, morto e ressuscitado, de quem recebemos o dom da vida e vida eterna. Somos chamados a anunciar no nosso próprio povo. Mas essa missão, meus amados irmãos, não será um passeio no parquinho. Somos chamados a anunciar nas nossas próprias casas a uma nação que se rebelou contra Deus, que criou para si deuses diante dos quais se prostra. Não será fácil. Os apóstolos, os profetas, não foram recebidos com pétalas de rosa. Também não será assim para nós. Se odiaram o Mestre, também nos odiarão a nós. Mas nós devemos anunciar com as nossas próprias vidas, com o nosso exemplo, a Cristo, que nos entrega o dom de uma vida que é eterna. Esse testemunho é essencial e é intrínseco à nossa missão de cristãos, meus amados irmãos. Nós o recebemos
através do batismo, dos sacramentos que recebemos do próprio Cristo, o verdadeiro. O Deus, Verbo eterno, que se fez carne para nos salvar. Por isso, tenhamos medo, cuidemos de não sermos enganados pelos falsos profetas. A grande dificuldade do mundo em aceitar a Cristo, a grande dificuldade dos falsos cristãos de aceitarem o Cristo verdadeiro, não é um problema precisamente intelectual. É um problema moral. Porque não querem se adequar à mensagem verdadeira do Evangelho e a tudo aquilo que ele nos impõe. Porque Deus, meus amados irmãos, um Deus tão grande, tão bom, tão misericordioso, rico em misericórdia, morreu por nós. E isso exige demais. Exige a entrega total de nossas vidas em escravidão. Como diz São Paulo, liberati a peccato servi autem facti Deo. Libertos uma vez do pecado, fostes feitos escravos de Deus. Por isso, meus amados irmãos, o cristianismo autêntico parece ser cada vez mais o grande inimigo da liberdade e da autonomia humana. É isso que dizem os falsos profetas, os pagãos do nosso tempo, aqueles que se rebelaram contra a autenticidade do Evangelho. Mas nós somos chamados, pelo ofício profético que recebemos, a mostrar a beleza do Evangelho através de uma vida que ilumina e que atrai. Como isso é verdade, meus amados irmãos, como nós sabemos, através de pequenos sinais, quantas pessoas são tocadas pela graça de Deus, por essa vida que é eterna, que vem do dom da redenção de Cristo, quantas pessoas. E nós sabemos, no nosso próprio meio, quantas vezes escutamos. Não são precisas palavras bonitas, pregações de nossa parte, para que nós toquemos os corações. Sabemos bem e escutamos no nosso próprio meio. O poder de um rosário rezado no ambiente de trabalho é capaz de libertar famílias inteiras, de converter famílias inteiras. O poder de um exemplo dado por nós, no contexto em que vivemos, numa palavra de misericórdia, essa misericórdia de Deus, rico em bondade, que se estende aos nossos irmãos, que se estende àqueles que nos cercam, é capaz de mudar os corações, de levar à conversão. E aí estaremos desempenhando o ofício de verdadeiros profetas que recebemos através de nosso batismo, de nossa crisma. Somos chamados a dar esse santo testemunho. Meus amados irmãos, como foi para os apóstolos, como foi na vocação de Ezequiel, o Senhor disse para ele, e ainda que não te escutem, saberão que um profeta esteve no meio deles. Onde perceber, meus amados irmãos, pelo vosso bom proceder, pelos vossos bons exemplos, que um profeta esteve no meio deles. E isso é suficiente para tocar muitos corações. E ainda que não tenhamos bons frutos, ainda que não nos escutem, a palavra de Deus foi anunciada com alegria. Fostes feitos escravos de Deus e o resultado pertence a Ele. Nós não fomos chamados, dizia a Santa de Calcutá, Santa Teresa, não somos chamados a ser bem-sucedidos, somos chamados a ser fiéis. A anunciar o Evangelho autêntico com alegria. Árvore boas que somos, havemos de dar bons frutos. Tenhamos cuidado, meus amados irmãos, e não nos compararmos e igualarmos com os falsos profetas. Aqueles que anunciam a palavra de Deus adulterada pelo seu modo de agir, com exemplos maus, entregando frutos venenosos àqueles que nos cercam.
nós somos chamados a anunciar na nossa Israel, a nossa própria casa, a nossa própria família, nosso ambiente de trabalho. Cristo ressuscitado, autor da vida. Meus amados irmãos, São José Maria Escrivá, o grande santo do cotidiano, o grande santo que nos ensina a sermos profetas na nossa vida cotidiana, aquele que diz para nós, não nos importa fazer coisas extraordinárias, importa nos transformar o ordinário em extraordinário na nossa vida, no nosso anúncio. São José Maria Escrivá falando desse anúncio alegre do Evangelho, que às vezes nem sempre dá os frutos que se espera, comparando-se com o santo cura de Ars, São João Vianney. São João Vianney, nós sabemos, procurando chegar na sua recém-apontada paróquia, procurou de um menino que o ajudasse a encontrar o caminho de Ars, o seu vilarejo, onde passaria a desempenhar seu ofício sacerdotal, seu ofício profético. Lá chegando no vilarejo, cheio de felicidade, ele exclamou para o menino aquela frase que nós conhecemos bem: mostraste-me o caminho até Ars, e eu te mostrarei o caminho até o céu. Com o grande profeta, não foi aquele homem. Converteu quase toda a França. Em tempos difíceis de Revolução Francesa, onde ser cristão autêntico levava à morte. De outra parte, São José Maria, uma vez convidado a uma palestra numa universidade na Espanha, foi até aquele lugar e chegando ali na cidade onde ficava a universidade, chegando na estação de trem, encontrou um rapazinho engraxate e perguntou para ele: você sabe onde fica a universidade tal? O rapazinho disse para ele: mas é claro, seu cura. Claro, padre, eu sei. E você poderia me levar até lá? Claro, padre, levo sim. E os dois foram. No caminho até lá, o menino, tocado de verdadeira curiosidade, pergunta para São José Maria, o padre: mas padre, o que o senhor vai fazer na universidade? O padre falou para ele: ah, meu filho, eu vou dar lá uma palestra. E do que se trata essa palestra? Eu vou falar de como que a gente faz para chegar no céu. Chegando ali, já na frente da universidade, São José Maria não perdeu tempo. Foi logo convidar o menino: você não quer entrar para ouvir comigo como que a gente faz para chegar no céu? E o menino virou para ele, muito sinceramente disse: ah, seu padre, mas o senhor não sabia nem como que chegava na universidade. Muitas vezes, meus amados irmãos, não vão querer nos escutar. Mas o nosso anúncio alegre tem que ser o nosso testemunho, tem que ser o nosso bom fruto. Tem que ser aquilo que mostrará ao mundo a beleza do Evangelho nas nossas vidas, através de uma vida que ilumina e que atrai. Quer nos ouçam, quer não, saberão, meus amados irmãos, que um profeta esteve no meio deles. Peçamos à Virgem Santíssima, a Virgem Fiel, agora que nós entramos, hoje que nós entramos na novena de Nossa Senhora do Carmo, peçamos a ela, Virgem Fiel, que nos conduza, que nos leve, que nos mostre como ser bons profetas, bons discípulos de Cristo. Que ela diga para nós hoje: fazei tudo o que Ele vos disser. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos ilumine, que ela nos santifique, que ela nos leve ao conhecimento e à adoração do verdadeiro Cristo, Senhor, seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.